torto. Boa tarde, boa tarde. Nossa, deixa eu me arrumar aqui no... Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindos. Feriadão, terça-feira. Confesso que feriado no meio dessa pandemia... Peraí, que agora eu tenho que fixar aqui. Tudo certo? Boa tarde todo mundo. Chegando aqui nesse feriadão. Paulinho tá caindo direto aqui. Mesmo no feriado, a gente com conteúdo incrível que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Eu estou muito contente. Meu convidado de hoje é o rabino e escritor Newton Bonder. Eu acho que ele já está por aqui, mas eu gosto sempre de conversar um pouquinho antes de chamar o convidado em si. Então, o Newton acaba de lançar pela editora Rocco mais um livro. Ele é um super escritor de sucesso. Dessa vez é o livro Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo. Não preciso nem dizer, né? Quando eu ganhei o livro, eu postei, nossa, um monte de gente querendo saber. Nossa, que incrível, eu quero saber tudo. Pois bem, a gente vai falar sobre esse tema que é fascinante. Esse é o 4º volume da série Reflexos e Refrações. E esse livro fala das distintas áreas do sexo, que são 4. Libido, intimidade, gênero e nubilidade. Eu queria saber o que era nubilidade. Nubilidade é de casamento, é isso, Paulinho? Isso. Mas a gente vai explicar tudo isso, aliás, a gente vai perguntar tudo isso para o rabino Newton Bonder. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é líder espiritual da Congregação Judaica do Brasil, ele fica lá no Rio de Janeiro, é doutor em literatura hebraica pelo Jewish Theological Seminary, é também fundador do Midrash Centro Cultural, lá no Rio. É autor de 23 livros, traduzidos em 18 idiomas. E 2 desses livros adaptados ao teatro ou ao cinema. No ano 2000, ele ganhou o Jabuti, o Prêmio Jabuti, que é um dos mais prestigiados do Brasil, na categoria Religião. O livro dele, Alma e Moral, maravilhoso. Foi adaptado para o teatro com grande sucesso e foi considerado o melhor espetáculo em São Paulo em 2008. Eu, pessoalmente, assisti 3 vezes. É um espetáculo que a gente sempre pode assistir, reassistir. Cada vez a gente vai perceber outras nuances. Muito lindo. O livro dele, A Cabala do Dinheiro, foi adaptado para o teatro em 2017. Em 2018, o Alma e Moral virou um longa, que recebeu vários prêmios. Eu assisti também, lindo. Agora a gente vai chamar o rabino, que tá aqui. Newton! Tudo bom, querida? Bem-vindo! Bom estarmos juntos novamente. Nem me fala. Olha, conversar com um rabino feito você em tempos de pandemia era uma coisa que seria necessária todas as semanas, tá? Pelo menos. Tá bom. Mas você está fazendo um trabalho muito lindo, você. Muito grande. Então, você está fazendo um trabalho muito lindo. Você está fazendo um trabalho muito lindo de aproximar as pessoas através de informação, né? Agitando. Eu acho que é tão bonito isso que você está fazendo, assim, que eu sei que é um exercício difícil aí de múltiplos entrevistas, mas muito bacana. Tenho acompanhado, muito bacana. Que bom, hein? Está me dando muito prazer, está me enriquecendo muito. Eu acho que eu estou de pé durante essa pandemia. Um dos motivos, além de, que eu acho principal deles, a gente fica de pé quando a gente ajuda os outros, né? E outro motivo que me deixa de pé, que não deixa de ser ajudar os outros, também são as lives, embora eu acho que eu me ajudo mais do que eu ajudo os outros. Para mim é uma bênção essas conversas todas relevantes, umas mais do que as outras, mas todas muito relevantes. E
a gente aprende muito, né? E troca, e acho que a vida no momento é isso, né? E é uma conexão, né? Numa época que a gente vai ficando tão distanciado, né? Eu acho que é uma conexão, um caminho assim de estar junto, muito importante. Muito Feliz de bom, estar é aqui. verdade. Eu E também, falar de muito, uma coisa muito. que, como você disse, aí, esse quarto livro, eles não foram programados. Tá? Esses livros começaram a sair antes da pandemia e eles tinham mais ou menos uma ideia de fazer. Então, alguns deles são muito apropriados para o momento. Outros parecem, de alguma maneira, falar de coisas um pouco distantes aí da preocupação número um das pessoas nesse momento. Mas a verdade é que, assim como a gente conversou um pouco sobre a alegria, que foi o livro anterior, e tinha Lindo. muito a ver com esse momento, por incrível que pareça, a sexualidade também tem, porque ela é uma necessidade fundamental para todos. E está aqui, eu acho que muito diante de todos nós, os nossos vínculos, as nossas questões mais íntimas se apresentaram nesse momento desses desafios todos. Então, acho que é um papo que, de alguma maneira, parece fugir um pouco desse foco das coisas que a gente tem que, obviamente, olhar e cuidar, mas eu acho que não, acho que pode trazer uma reflexão importante sobre transformações ou adequações da vida. Eu vou começar, então, por esse ponto que você está trazendo. Não é o que eu tinha pensado, mas eu gosto de ir mexendo, porque faz mais sentido para mim. Você falou isso, a sexualidade nesse momento também é uma coisa importante. Como você tem percebido que as pessoas estão lidando com isso na pandemia? Porque, assim, ou você é solteiro e continua solteiro, e cada um num canto se vira com outras maneiras, eu quero falar sobre isso. Ou como as pessoas que são casadas, elas sabem que elas estão confinadas uma com a outra, né? Os casais, as duplas. E isso também faz com que, talvez, a vontade de estar junto, pelo fato de estar tão junto, desapareça um pouco, né? Diminua. O que você está percebendo nesse tempo de pandemia em relação a isso? Então, a situação, digamos assim, você tem sempre diversas situações, não temos uma única situação. Quem está sozinho está vivendo um drama de poder encontrar menos as pessoas. Né? A falta de sociabilidade produz uma limitação muito difícil. Né? Por outro lado, você tem também desafios para aqueles que estão, como você falou, vivendo 24 horas, já viviam muito próximos, e agora uma proximidade que às vezes não é positiva para a intimidade. A intimidade, ela depende de algum tipo, às vezes, de distanciamento. Ela não é grudar. Grudar nunca é íntimo. Tá? De alguma maneira é invasivo, que é o contrário da intimidade. A intimidade é um jogo de aproximação, da aproximação máxima, mas também de uma distância mínima. Né? Então, assim, claro que tudo isso está hoje vivendo momentos difíceis de adequação. Mas eu acho que esse livro, eu acho que a intenção talvez desse livro, que era não de passar nenhum julgamento, porque eu acho que a questão do sexo é hoje uma fronteira muito importante para o nosso mundo, para se pensar a identidade, as liberdades, tanto hoje da humanidade está passando pelas questões que têm a ver com o sexo. Não só aquele sexo dos anos 60, que era uma busca de liberdade para a libido, né, para o físico, para a gente ir, né, as pessoas se sentirem mais liberadas e sair daquela opressão que o mundo, na verdade, foi gerando, né, através digamos assim, da moral, de certas formas que iam, talvez, oprimindo o ser humano em tantos sentidos. Mas aquela revolução, ela é só um início, ela é talvez a mais infantil de todas, que é essa coisa de tirar a roupa, de libertar e vamos fazer o que a gente quiser, né? Que é normalmente um movimento importante, mas ele é simplesmente mais adolescente, mais juvenil em muitos sentidos. Né? É óbvio que a sexualidade tem outras dimensões que não só de atendimento a essa
desse desejo físico, libidinal. E é isso que esse livro tenta apresentar. Ele tenta dizer que... Por isso que vai ser interessante a gente voltar para essa tua pergunta, quando a gente falar um pouquinho sobre o livro, para a gente poder refletir sobre essas várias áreas do sexo e como elas foram afetadas, talvez, por esse momento que a gente está vivendo. Sim, sim. Né? Primeiro de tudo, vamos lá. A Cabala, né, é um estudo milenar, né? Ela em si fala muito sobre sexo ou você que juntou uma coisa com a outra para que a gente possa ver sobre um outro prisma esse assunto? Então, eu não falo sobre Cabala. Eu uso uma metodologia, uma maneira de enxergar que é dessa tradição, que era uma tradição sapiencial de interpretação. Por isso que eu uso muito nesse lugar poético. Né? Para mim, quando eu digo Cabala, é a plataforma, a arquitetura. Então, se eu estou falando lá atrás da alegria, qual é a arquitetura da alegria? Porque era isso que os sábios faziam. Para interpretar alguma coisa, para entender alguma coisa, eu preciso entender as várias facetas daquilo que eu estou pensando ou olhando. Então, é isso que é Cabala para mim. Aqui no caso, Cabala quer dizer assim, como é o sistema do sexo? Como é a plataforma, esse tabuleiro, essa arquitetura onde a sexualidade humana se apresenta como uma questão e uma temática? E é por isso que eu vou, então, sempre buscar algo que adjetive essa temática. No caso aqui do sexo, eu estou usando a palavra apropriação, porque o sexo é mais do que uma identidade. Né? A gente hoje tem tantas questões com a questão do gênero, da identidade de gênero, mas o sexo é mais do que uma identidade, ele é uma apropriação. Né? Toda criança, seja em qualquer cultura e com as suas formas específicas, quando um adolescente está entrando na puberdade, o drama do adolescente, né, é justamente como que ele se apropria de si. Se apropriar é uma palavra muito interessante, porque ela é não só essa coisa da propriedade, de tomar posse, mas algo é apropriado a mim. Eu não consigo o que me cabe, né? Qual é a minha... Exato. O que é adequado ao Newton? Adequado. Né? Então, assim, todos nós passamos por uma fase que a gente se pergunta assim, como é que isso se adequa? É uma coisa que vai ser fundamental na minha vida. Eu vou ter que encarar essa dimensão da vida, né? Com seus desafios e seus prazeres, mas isso vai ter que ser adequado a mim, porque é muito curioso. O sexo, ele é uma função fundamental da vida. Então, assim, independente de como cada um de nós adequa isso à sua pessoa, ninguém passa ao largo disso. Você vê que no passado a gente já tentou usar como formas de disciplina o celibato, a tentativa de você canalizar essa energia para outras formas de ação, mas tipo sublimar, né? Sublimar, etc. Mas independente de existirem caminhos de disciplina que possam ter ninguém passa ao largo do seu sexo, porque você não tem como se apropriar, você tem que virar um anjo, né? Você tem que ter o sexo dos anjos, que é Não existe isso, então. Não existe isso. Todo mundo tem uma relação que pode ser X, Y, Z, A, B, C com sexo, mas tem uma. Você não se apropria da sua pessoa sem adequar o seu sexo, a sua sexualidade a si mesmo. Então, assim, é possível, entre todas as escolhas, ter uma escolha em que você não tem atividade sexual? Ela é possível. Mas isso tem que estar num lugar tão adequado à sua forma de se apropriar, que é um desafio. Então, assim, hipoteticamente, eu não vou dizer que isso é impossível, mas tipo isso... os padres, né? Mas teoricamente, eles teriam, para eles estarem
de verdade fazendo aquilo, não como um ato né, Obrigação. E quase que de agressão, Penitência. de penitência, de agressivo a si mesmo, eles teriam que ter se apropriado do sexo dessa maneira. Então, é um caminho assim meio para gente grande, para gente que já amadureceu muito. É difícil, é muito difícil. Mas vamos dar esse crédito de que há uma possibilidade de viver de qualquer maneira. Qualquer pessoa pode viver de qualquer maneira o seu sexo. O que você não pode fazer é passar o largo dele. Passar o largo da natureza, da mãe natureza, não existe. Porque isso aí é só para quem virou já outra entidade que não seja uma entidade humana. Já evoluiu de uma tal maneira que... E tudo isso é uma hipótese. A gente não sabe se isso é real ou não. Enfim. Mas o que me importa? Nesse livro, eu não estou tentando julgar o que é certo, o que é errado. Porque, imagina, quando eu fui começar a escrever esse livro, Joyce, eu fiquei morrendo de medo. Porque... Claro, né? O Rabino escrevendo sobre esse tema, né? Exatamente. Mas não era nem tanto pelo medo de que eu vá falar alguma coisa que fique fora, digamos assim, do que é aceitável a um rabino falar. Eu fiquei muito mais preocupado de eu passar algum julgamento, porque eu não queria fazer um livro sobre as minhas opiniões, como eu apropriei o sexo para a minha realidade. Né? Eu tenho muita clareza que o que apropria ao Newton não apropria exatamente da mesma forma a Joyce e a nenhuma outra pessoa. Então, assim, eu não quero de maneira nenhuma dar pitaco na vida de ninguém nesse lugar tão profundo de apropriação de si mesmo. Mas eu queria muito trazer... Para isso que você usou a Cabala, então, é uma ferramenta para te, de uma certa maneira, te distanciar, te aproximar, mas te facilitar a conversa? Seria isso? A Cabala eu uso para fatiar o tema que a gente está tratando. Então, em vez de eu tratar o sexo só como desejo físico, eu vou tratar ele em 4 planos. Sim. Um é físico, que todo mundo sabe, que é a libido, é o desejo, é o tesão, é uma coisa muscular, né? Uma coisa hormonal, muscular, totalmente física, né? Que existe no reino animal, né? Através do cio, de um período onde aquilo é estimulado e há um processo físico, que eu chamo no livro, que é um processo febril. Né? A febre, ela é uma contração muscular. É isso que faz uma febre. Como é que você fica quente? O cérebro dá, o hipotálamo dá lá um sinal e diz que tem que haver uma ação, que tem uma ação, esse aumento de temperatura, mas quem realiza essa ação é o músculo. Então, a febre é muscular. E também essa dimensão mais física é febril. É assim que as pessoas vivem. Elas vivem como uma coisa, né, uma paixão, uma coisa febril, assim, né? Mas depois você tem outras 3 áreas. Uma que eu chamo de emocional, que é essa maneira de fatiar, né, que a gente está usando aqui como cabala. A emocional é a intimidade, né, que existe no reino animal também e que a gente conhece como o cortejo, aquelas coisas tão bonitinhas que os animais fazem para se exibir. Dança, eu adoro esse termo, a dança do acasalamento. E agora nessas coisas de Instagram tem umas coisas tão maravilhosas que aparecem aqueles peixinhos que fazem um desenho maravilhoso no mar. Né? Tem cada ideia maluca de se apropriar, de aproximar o outro. Né? E a intimidade, ela não é febril. É o que eu chamo no livro, ela é uma floração. Uma floração é diferente de uma febre. Uma febre é uma coisa que você quer, passional. Uma floração, ela é um jogo. Ela é muito mais sutil. E ela é uma aproximação. Então, assim, a intimidade, como a gente começou falando, ela não é um engate, uma coisa né? Ela é o contrário, ela é uma dança, é um convite, pode chegar mais perto. Não, até aqui, agora não, desse jeito não. Né? Essa é uma construção de uma confiança, né? de uma que é muito bonita, mas de uma outra ordem,
E é uma excitação floral. O que é uma flor? Com muitas cores e com fragrâncias e com odores, ela aproxima, sejam aqueles que vão levar o seu pólen, né? Sejam insetos, sejam pássaros, etc. Né? Então, assim, aquilo é um jogo de aproximação e aquilo é parte do sexo. Tem uma terceira área que eu denomino de gênero, que hoje a gente está pensando muito sobre isso, que de novo, é uma floração também, não é febril. O gênero é a descoberta de um outro que é apropriado para você match, para você encaixar. Encaixar. Da mesma maneira que a gente tem numa tomada, você tem o macho e a fêmea, né? Aquilo tem um jeito de encaixar. Então, assim, as pessoas, elas identificam quem é que se encaixa com elas. Isso é uma terceira dimensão que eu chamo de intelectual, que é o de gênero, e a gente já fala sobre ela. E uma quarta, que você começou falando aí, que é a tal nubilidade. Que é um nome que eu nunca tinha ouvido falar. É um nome antigo. Uma pessoa ser núbil quer dizer que ela está, digamos assim, amadurecida ao casamento. A busca Nossa, que dificuldade esse ser, hein? É uma avis rara, né? Mas eu acho que a novidade desse livro é tratar a nubilidade como parte do sexo. Ou seja, há uma excitação núbil, há um desejo sexual, que não estou falando aqui nem físico, nem emocional, nem intelectual, ele é de uma dimensão de querer construir junto com o outro. Tá? Esse desejo é uma excitação que a gente tem. A gente quer, se é fácil, se é bom, se é ruim, não estou tratando disso nesse momento. Mas todos nós temos esse sonho, que não é bobo. Ele não é uma coisa do passado, que acabou, hoje ninguém precisa disso. Todo mundo sonha de encontrar um parceiro com o qual você tenha capacidade de ampliar a sua vida, de construir a sua vida. Se isso vai ser uma casa, se isso vai ser uma família, tá? Se isso vai ser uma perpetuação de algum núcleo que você cria, isso vem de uma excitação núbil. Na maioria das vezes as pessoas acham que não, que isso é uma coisa só da tradição, da moral, que já acabou. Não, as pessoas querem muito encontrar, algumas, nem todas são núbeis, mas muitas vivem a sua sexualidade por uma excitação núbil, um desejo de encontrar esse parceiro. Esse negócio de nubilidade não parece uma coisa mais feminina do que masculina? Pode uma diferença muito grande entre homem e mulher, né? Se é que existe alguma diferença, porque hoje o mundo todo está dizendo que essas determinações são culturais, que a gente aponta muito mais do que homem joga bola, mulher joga bola, mulher é juiz, mulher é piloto. Então você não sabe mais dizer o que pertence ao homem e o que pertence à mulher. A única coisa que eu posso dizer que é verdade é que um amadurece numa idade e outro amadurece em outra. Então, pode ser que uma mulher, numa mesma idade, as mulheres sejam mais núbeis do que os homens. Mas mais para frente, os homens podem ser, inclusive, à medida que o tempo avança, mais núbeis do que as mulheres. Eu acho que acontece isso. Porque a mulher fica mais velha, ela se diverte sozinha com as amigas, ela curte, é tudo um barato. E o homem não, o homem fica mais velho, aí ele não quer tanto curtir com os amigos, ele já curtiu muito, ele quer acasalar de novo, aparentemente. Sabe por que isso? Porque uma das dimensões, não é a única, uma das dimensões da nubilidade é uma construção que seja maior do que você. Isso é parte do sexo. A gente esquece que o sexo a gente veio para cá para reproduzir. Não estou falando isso como uma moral religiosa, de ter muito filho, de que só pode, que o sexo é só para reproduzir. Mas a função do sexo é reprodução. A função do sexo é criar uma nova geração. O sexo não foi inventado nos anos 60 pelos hippies. O sexo foi criado pela natureza para que haja uma nova geração.
Então, isso está embutido no meu desejo vital. Então, assim, eu quero produzir esse futuro. Eu quero participar. Isso é parte da sexualidade. Então, assim, as mulheres, quando elas estão num período que elas estão muito amadurecidas para procriar, esse desejo de nubilidade é muito intenso. Bem maior que no homem, né? Maior que no homem. Quando passa esse período e ela já não está mais tão envolvida com essa questão, ela vai para um outro lugar menos núbil. Já o homem que não tem reprodução, né, direta, não gesta um filho, né, ele pode ficar ao largo dessa nubilidade um tempo inicial maior. Mas lá na frente, ele se ressente muito dessa ausência de uma continuidade de si mesmo, de alguma construção que seja maior do que si mesmo, que tem a ver com nubilidade. Então, assim, mas eu acho que no livro é considerar o desejo de encontrar alguém como parte do sexo. E não como parte do que a minha mãe quer que eu faça, ou que a minha religião quer que eu faça, que o padre, o rabino, meu tio, minha tia, que diz que eu já fiquei para titia, né? Aquelas coisas todas que são da moral. A gente jogou junto com o bebê, junto com a água do banho, a gente jogou o bebê. A nubilidade, ela está viva. Apesar da gente questionar o casamento, aquele casamento antigo, daquela forma, daquele jeito, a nubilidade está muito viva. Eu costumo dizer que como faço muitos casamentos, quando eu vejo jovens chegando lá para se casar, ou qualquer um, precisa ser jovem, se eles são os dois núbeis, né? Se os dois têm essa maturidade dessa construção, eles vêm para o momento do casamento excitados. É uma palavra às vezes feia, mas eles não estão excitados no sentido de um animal no cio. Tá? Essa dimensão, claro que tem que estar ali presente. Eles estão excitados porque eles estão fazendo uma casa juntos, porque eles estão sonhando projetos juntos. Né? E eu não estou falando homem e mulher, pode ser qualquer gênero. Qualquer gênero. É uma dupla. É uma dupla e tem esse desejo núbil. Pode perguntar qualquer gênero. Tá, alguns gêneros são um pouco diferentes. Tem gênero que não é que é sozinho. Tem de tudo hoje em dia, porque, como a gente falou, nessa apropriação, eu não sei nem entender, às vezes, coisas que não são mais próximas de mim. Mas eu tenho que aceitar isso como uma apropriação de cada um. Então, assim, nesse livro, eu acho que eu trabalho duas áreas que a modernidade, sei lá, no nosso tempo, tem problemas. Que são as duas áreas que são unicamente, exclusivamente humanas, que é o gênero e a nubilidade. Porque são áreas que o ser humano, pela consciência do ser humano, pela forma, né, que a gente tem de consciência... Que os animais não têm. Eles têm, de maneira, uma nubilidade muito primitiva. Nós temos uma nubilidade muito concreta. Muito ampliada. Os animais talvez tenham alguma forma de gênero. Gênero, vamos falar um pouquinho sobre gênero, que é outra área polêmica. Sim, sim. Né? O que eu acho interessante é que nesse livro eu nem tinha esse conceito. Eu estou fazendo essa série e cada um desses livros, para mim, é um desafio. Eu digo, caramba, agora vou lá eu pensar a questão do sexo. E como que eu vou apresentar essa temática? Quando eu fui estudar sobre isso e ver como que eu podia apresentar isso, porque nos livros eu sempre uso textos, eu vou buscar uma sabedoria clássica para me dar uma sustentação, para não ser o que o Newton acha. São temas tão grandes. Eu morro de medo de dizer o que eu acho, porque eu tenho tanta clareza da minha ignorância, que o que eu acho é uma estupidez. Tá? Então eu vou buscar nos pensamentos de muitas gerações, nos clássicos, inspiração sapiencial. E o que eu encontrei que, para mim, foi assim, um achado arqueológico? Quando eu fui para o texto de Gênesis, texto lá inicial da criação do mundo, Deus, naquela história clássica dentro da Bíblia e tudo mais, Deus se refere à sexualidade humana 4 vezes. Exatamente nessas 4 classificações que eu tenho aqui. Uma fala, tá? São 4 que vai falar sobre libido humana, vai falar sobre intimidade humana, sobre gênero e sobre nubilidade.
Então, assim, eu acho que eu vou rapidamente mencionar, porque é muito bonito, assim, é muito poético tudo isso. Sim. A primeira é quando ele cria os seres humanos, diz o texto que macho e fêmea os criou. Tá? Como todos os outros bichos. Então, aqui está um lugar bem libidinal. São dois corpos que se encaixam, macho e fêmea, como a gente falou da tomada. Um penetra, um recebe. Um é receptor, o outro né, tem essa construção. Então, assim, nós somos animais, somos binários, nascemos, ou nasce né, com todo o aparato genital, né, de um jeito ou do outro, fora Um algumas... assim, o outro para conter. Exatamente. E voltados um ao outro. Eles são macho e fêmea. Para encaixar. Como hipopótamo, hipopótama, como a girafa, o girafo, todos os nossos primos próximos, né? Enfim, do reino animal. Depois o Criador vai e diz: não é bom para o ser humano estar só. Essa é uma outra referência à sexualidade humana, né? A esse companheiro, né, erótico. Né? O que não é bom estar só? Aqui ele está falando da intimidade. O ser humano tem uma carência, digamos assim, íntima, também diferenciada dos animais. Nós somos seres que, por criação de vínculo, pelo pensamento, pela consciência, nós fomos a um lugar mais complexo, digamos assim, dessa questão de precisar de um outro. É interessante, não é estar solitário, não é encontrar alguém, é solidão. Às vezes você pode estar com muita gente e você está sozinho. Se sente sozinho. Então, o ser humano, ele precisa de algum tipo de vínculo que tem uma qualidade que não é de estar num bando, é de uma construção emocional de uma outra categoria, assim, pode assim dizer. Tá? E depois, ainda no texto de Gênesis, aparece a parte mais curiosa desse relato de Gênesis, que é quando o Criador chama Adão, que a gente não tem certeza ainda se é Adão pessoa física, se ele é Adão, o marido da Eva. Ele ali não existe ainda Eva, então, por exemplo, Adão é o humano. Ele chama o humano e ele convida Adão para passar em revista todos os animais e nomear os animais. E Adão faz isso. Ele chama lá, né, cada animal. A zebra, o lobo, a loba. E ele fala em par. Quando ele termina, ele diz para o Criador: não encontrei aqui ninguém para mim. Então, ele pode olhar o texto bíblico. É exatamente o que tem. Ele diz: eu não encontrei. Então, para mim, essa é uma referência ao gênero. O ser humano tem duas coisas interessantes aqui. Que há alguma autonomia. O Criador, isso não existe para o animal. O animal vem no modelo macho ou no modelo fêmea. O ser humano, ele tem uma esfera, uma dimensão de gênero, onde ele precisa perceber que o outro é o que eu chamo de gênero normativo. É alguém que diz: isso tem a ver comigo. Esse é o meu encaixe. Ele perceba o encaixe, né? Eu ia te dizer. Ele perceba que tem a possibilidade do encaixe. Então, aqui existe uma autonomia. O Criador, que é quem cria, e quem deveria dizer como que é e como não é, ele dá uma autonomia a Adão, a esse personagem humano, que olha todos os outros gêneros que existem, e ele diz: não achei ninguém para mim. E aí ele é acolhido nessa demanda. E o último etapa disso aí é o famoso momento que todo mundo conhece, onde, então, Deus tira da costela de Adão e forma essa pessoa física agora, que se chama Eva, e ele se torna a pessoa física Adão, e eles estão agora em lugar núbio. Então, assim como se tivesse nesse texto de Gênesis, as 4 dimensões: a libido, a intimidade, o gênero e também a nubilidade.
E eu acho que essa leitura, que eu nunca vi isso explícito em lugar nenhum, ela é muito interessante, porque principalmente dessa autonomia do ser humano, de Deus perguntar, vem cá, essa sexualidade de vocês é muito particular. O que você quer? Para mim, isso é o gênero. É um lugar de autonomia. Por isso, para muitas pessoas que dizem assim, não, sexo é binário, gênero é binário. Tem homem, tem mulher, o resto tudo é coisa da modernidade, dessas coisas fora de ponto. Não, porque esse lugar binário, ele é da natureza do encaixe libidinal. No encaixe, digamos assim, de uma coisa física, de um formato físico, do que encaixa, do que não encaixa. Né? Esse encaixe de gênero é de outra ordem. Né? Ele não é um encaixe febril, ele é floral. Como eu disse, quem é que é o meu parceiro? Na minha apropriação de mim mesmo, para muitos dos héteros, é óbvio que o seu gênero normativo é o oposto nesse lugar, homem e mulher. Para outras pessoas, a apropriação é dizer, não, o meu gênero é a minha Eva. Quem é a minha Eva? Não necessariamente se você é um homem, é uma mulher. Ou você é uma mulher, é um homem. Tá? Então, é esse lugar em que ele diz, Adão diz, inclusive, quando começa esse processo de gênero, diz assim, essa é carne da minha carne, essa é osso do meu osso. Há uma percepção realmente de identidade muito bonita ali naquele momento do texto bíblico. Bonita essa maneira de ver, né? Muito bonito, e muito, não só bonito, mas faz muito sentido, né? Porque a gente vê essas discussões de maneiras tão diferentes e pouco profundas. E agora você está explicando uma coisa de uma profundidade. A coisa é profunda. Então, não adianta a gente tentar explicar no raso. Não, né? E se você tentar olhar o sexo só como aquela relação física, você vai estar perdendo noção do que é sexo. Porque isso foi um dos enganos nos anos 60, 70, com a Revolução Achar Sexual. que sexo era apenas sexo, né? Que era Exatamente. Só libido. Então, você sacrificou aspectos da intimidade. Quando você começou a fazer isso como lazer, tá? Não dizer que sexo é só para reprodução, mas quando o sexo virou diversão, o que a gente vai fazer hoje? Então, vamos fazer sexo. Né? A própria frase, fazer amor, né? Isso foi uma construção de consumo que a gente, às vezes, não para pensar. Parece uma coisa extremamente liberal. Dizer que lá, amor não se faz, amor se sente. Né? Se experimenta, sei lá qual é. Então, assim, o fazer o sexo era muito bonito porque era um ativismo de poder se libertar de um sexo que não podia ser feito. Naquela hora. Naquela hora. Mas se você ficar fazendo sexo, e, cara, está na hora de fazer sexo, você não vai ter intimidade, você vai perder. E quem não tem intimidade tem péssimo sexo. Então, assim, por isso que a gente tem essas leituras extremamente morais, em que às vezes você olha assim, olha uma pessoa e diz assim, essa aqui deve ser muito mal comido. Isso aqui deve ser... Essas leituras que as pessoas fazem... Essa palavra, comido, trepar. Exatamente. Elas são até... Era da época da liberdade sexual, não é de hoje em dia, né? Mas elas são muito bonitinhas quando é esse momento febril. Quando uma pessoa está febril, ela quer comer, ela quer... mas é só uma dimensão. Ela não pode viver aquilo só como sendo aquilo. Então, às vezes passa desapercebido para as pessoas que, às vezes, você vê um casal que está junto, que consegue... Não é só um casal, qualquer pessoa que consegue manter, por exemplo, um alto grau de excitação núbil, aquilo é parte do sexo. Aquilo não dá para ficar só núbil. Você tem que ter também dimensões físicas, emocionais, todas elas. Mas aquilo é uma riqueza.
Então, assim, não adianta você dormir com 50 pessoas, né, por mês, né? Isso não significa que você tem um bom sexo, que o seu sexo é de boa qualidade. Ele pode ser muito, do ponto de vista febril, físico, bastante rico, mas pode ser paupérrimo de intimidade. Pode ser paupérrimo de ter encontrado algo que te apropria de gênero. Você nem pensou nisso, você nem teve nessa sofisticação, nessa sensibilidade de ter essa reflexão, sei lá, essa percepção. E a mesma coisa com a nubilidade. Então, assim, eu só estou tentando com o livro, né? Não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, nem nada. Não quero nenhuma hierarquia nesse lugar. Nem estou aqui para falar mal desse lugar, digamos, libidinal, que é fundamental, que é maravilhoso. Mas só para ampliar o olhar das pessoas, porque as pessoas, às vezes, ficam cuidando da sua vida sexual só pelo olhar físico, de quantas vezes elas fizeram. E o sexo, ele não é para ser feito. Tem algum outro verbo, né? Em algum momento, ele é para não ser feito. A intimidade, você vai ver que existem formas, por exemplo, existem técnicas no Oriente, né? de Kama Sutras e tudo mais. De prolongar, né? De prolongar. Algumas são físicas, mas algumas são de enamoramento, são de não realizar, são de se aproximar de uma maneira que é uma dança de convite. Posso? Pode. Agora, quem tem o mando? Eu tenho o mando. Agora, quem tem o mando? Você tem o mando. É um jogo que é totalmente diferente de comer, totalmente diferente daquela dimensão física. Então, todas essas várias formas, as febris e as florações do sexo, é que compõem a riqueza da sua vida sexual e que te apropriam a partir desse recurso que você tem de você mesmo. Que é muito interessante que a gente, às vezes, quando a gente tem a sensação de que a gente não está tendo uma vida sexual adequada a mim, apropriada, é como se eu não estivesse vivendo a minha vida. Como se eu não estivesse em dia comigo. Né? Num lugar assim, que não é só da energia. Claro que às vezes você fica sem fazer alguma coisa que é fisicamente importante, você vai ficar carente, vai ficar necessitado. Mas é uma sensação existencial de você não estar se cuidando, que você está passando ao largo de alguma coisa fundamental da sua vida. E é verdade, né? Sim, é verdade. E como fazer para a gente ficar mais atenta a esses quatro patamares? Então, cada um deles, né, é atendido de uma determinada forma. Mas só você criar essa plataforma, esse lugar onde esse tema acontece, já é extremamente, eu acho que assim, importante, né? Porque você sabe que você tem, para atender esse ato de apropriação, você tem essas 4 formas de jogar. E para alguns, é muito interessante, para alguns vai ser mais núbil do que... Eu percebo isso em alguns casais que eu vejo. E aquilo é sexual. Assim, quem mantém esse casal junto? Às vezes já não deve rolar, não deve rolar tanto sexo, não deve, mas tem essa tal da nubilidade que eu nunca tinha ouvido falar, que pode ser muito forte, né? Sim, e as pessoas acham, não, mas a nubilidade é uma coisa da sociedade. Não, é parte do erotismo. É um desejo comum, não é? Desejo comum, as pessoas têm prazer nisso. Um prazer que vem do mundo do sexo. Então, assim, eu acho que isso é muito libertador, porque parece o mundo dos anos 60, assim, olha, quem não transar muito é um ferrado. Né? Não é verdade. Claro que
ter a liberdade de viver a sua vida, de não ficar evitando por timidez, por medo do que o outro vai falar. Tudo isso é muito opressor e pode impedir você de viver coisas importantes na sua vida, da qual você provavelmente vai se arrepender. Ou não, mas são momentos da vida que você tem que estar aberto e não interditado, né? Mas esse movimento, ele não é só desse lugar físico. Então, isso é muito libertador, porque muita gente vive mal porque há uma demanda de que o sexo seja nesse lugar muito casual, nessa coisa assim, hoje é quem, eu não sei o que lá. E tem gente que não consegue se apropriar da sua sexualidade nessa modalidade. Ela é muito distante de intimidade, ela é muito, às vezes, distante de nubilidade. E isso não excita essas pessoas. Então, enfim... Eu estou dizendo assim que eu acho que isso é muito libertador, porque mesmo acho que com o advento da psicanálise, veio muita coisa do desejo. Então, muitas vezes, parece que a gente quer atender, ou só tem que atender a esses impulsos do corpo, que você não deve nunca... Né, ou só saber, obviamente, digamos assim... conduzir isso de alguma forma, civilizado e tudo mais, saber o que te interessa, mas sempre há uma primazia de um aspecto que parece muito físico. Se você vai ver no mundo digamos, da psicologia, da psicanálise, ali também existe essa noção de riquezas, né? Mas, normalmente, a gente tem lido muito isso junto com a revolução sexual. Né? De que é você se soltar e viver a coisa. Às vezes, uma pessoa ela não está sendo coibida na sua libido só pelo fato de que ela é tímida ou que ela tem medo de performar. Às vezes, ela está sendo coibida porque ela tem uma necessidade de intimidade que, daquela maneira, ela não vai ser atendida. Então, ela se protege. Hein? É muito mais amplo esse pensar. Sim. Ao mesmo tempo que é muito lindo, né? Muito mais bonito, muito mais holístico, né? Mais completo. Ao mesmo tempo que tem tantas variantes que, para você se apropriar delas, né? É um exercício da vida, né? Você sabe que uma das coisas, por exemplo, no casamento, que a gente hoje vive em crise, né? E todo mundo acha assim, que o problema do casamento é que as pessoas depois se cansam, né? No mundo libidinal há sempre o desejo de novidade, de novas experiências. É muito real para a libido essa vontade, né? Mas, na verdade, os casamentos acabam porque... Imagina uma pessoa que tem uma relação física, sexual, libidinal, muito boa com alguém, assim, pronto, essa pessoa com quem eu quero me casar, vai cometer o maior erro que ela pode fazer. Porque para casar, para ser núbio, ela tem que encontrar um parceiro núbio. Se ela encontrar um parceiro que foi a melhor noite que ela teve sexual, física, aquilo é uma condicionalidade. O dia que aquilo não existir mais daquela maneira, ou o dia que aquilo cansar, acabou o casamento. Então, assim, os casamentos acabam porque uma pessoa núbio não encontrou uma outra pessoa núbio. Quando um núbio encontra outro núbio, os casamentos permanecem. Claro, eles têm crises, eles têm adaptações, eles têm dificuldades, mas a excitação dessa condição núbio, aos dois atende e digamos assim, enriquece a experiência sexual daquela pessoa. Enriquece? Enriquece, porque ela está vivendo uma excitação núbio. Ela está vivendo. Ela não está substituindo. Não estou propondo aqui de você substituir esse lugar núbio pela relação mais física. Mas ela
parte dessa estrutura. Então, você tem que encontrar esse lugar apropriado a você, saudável a você, onde o físico, o emocional, o intelectual e o espiritual do sexo estão em dia, estão bem tratados, estão saudáveis. É uma composição dessas 4 áreas. Nossa, que coisa mais linda que você está falando, sabia? E não só lindo, mas faz a gente entender bastante mais tudo que a gente ou já viveu ou que a gente observa. Que nem eu falei uma hora aqui, tem tantos casais que você fala o que faz esse casal estar junto depois de 40 anos. Você percebe que eles nem devem transar mais, ou devem transar uma vez por ano, sei lá. Você percebe que não é por aí, né? Não é. E apesar de existirem muitos casais que estão juntos por convenção, que não conseguem se Não separar. Não estou falando desses. Eu entendo. Exatamente. Esses de quem você está falando, eles estão juntos por excitação. Uhum. Por erotismo é a palavra. Porque eu, nessa série, eu vou até trabalhando não só a cabala como um recurso, não só em cada tema, falando sobre 4, sempre tentando encontrar, né, várias dimensões, facetas de cada temática, mas as 7 temáticas que eu estou trabalhando nos futuros, faltam 3 livros, cada uma delas compõe também um sistema, uma plataforma. E essas 3 áreas, que é a alegria, o sexo e a ambição, elas são fundamentais à vitalidade de um ser humano. Se você quer se sentir bem, você tem que estar bem com os seus projetos ambiciosos, você tem que estar bem com o seu sexo e você tem que estar bem com a sua alegria. Essa é a coluna, digamos assim, central de virilidade. Vou usar essa palavra, já que ele está falando de sexo. É uma virilidade, normalmente virilidade sempre tem a ver com o homem, mas não. Viril quer dizer forte. Tem uma coisa que está saudável. A vida é viril, saudável quando há ambição, quando há alegria e há sexo. Você tirou alguma coisa dessa, você vai ficar desapropriado de si mesmo. Agora, Newton, o que você faz quando você vê o casal vindo para você, querendo que você os case, e você vê que está tudo desregulado, esses 4, que é a grande maioria, né? Não, muitas pessoas não têm. Essa é uma maturidade, entender isso, com essa, como você falou, uma gama de áreas para serem entendidas, vividas, e tem a ver comigo, né? E a gente vai amadurecendo, é tão difícil amadurecer, a gente só vai entendendo as coisas depois que vão acontecendo, então não tem muito a priori. Então, assim, as culturas, é interessante, cada cultura tenta ajudar esses jovens que estão entrando nesse processo de conhecer mais de si mesmo, né, de se apropriar de si, e é tão difícil. Então, cada cultura tem os seus jeitos, né? E alguns com prós e com contras. Mas quando eu vejo uma situação dessa, eu tento ajudar a destrinchar. Mas, normalmente, você não tem poder nem com o seu próprio filho, quanto mais com uma pessoa que vem te procurar, de você intervir na vida das pessoas. Então, cada um vai fazer... claro que você pode chamar a atenção, você pode chamar as pessoas a entenderem. Às vezes eu faço isso com pessoas que não são núbeis. Eu já tive noivo que veio falar comigo há poucos dias ou semanas do casamento, cheio de dúvidas, se vai, se não vai, se vai. Eu vendo aquilo, eu disse, então não casa. E o noivo ficou muito irritado comigo. Eu disse, como assim, Rabino? O Rabino está dizendo para eu não casar, eu vim aqui para ter um conselho com o Rabino, pensei que você ia me dizer para eu casar. Eu digo assim, não, a decisão é sua. Continuo achando que casamento nesse lugar núbio pode ser um enriquecimento maravilhoso da vida, né? Mas se você não está núbio, o que você vai fazer nessa relação? Tá? Então, assim, e às vezes esse tratamento de choque, ele é importante para a pessoa se dar conta e dizer assim, não, eu não vou terminar, porque eu tenho um desejo núbio.
Então, se ele encontrar o desejo núbio, talvez ele saia desse lugar tão confuso, onde ele fica pensando libidinalmente e diz assim, mas eu não vou poder mais transar com ninguém, vou ter que transar sempre com a mesma pessoa. O que isso implica? É uma questão. Sim, é uma questão. Mas ele vai ter que fazer essa reflexão, essas tomadas de decisões de vida, não porque ele assinou um documento, não porque o padre e o rabino estavam lá, e ele vai fazer porque ele tem excitação núbil. É ele que vai decidir se a excitação libidinal se sobrepõe a núbil e o que ele vai fazer da vida dele. Eu não tenho como tomar essa decisão. Ele vai A questão é que isso é muita responsabilidade. E às vezes, né, fica difícil. Não, mas a gente quer dividir, às vezes, né? Essa responsabilidade, você tem essa responsabilidade com você e eu com a minha, e ninguém tem com a de ninguém outro. Então, assim, eu posso ajudar, aclarar, eu posso mostrar caminhos, mas as decisões são sempre de cada um de nós. Tá? Não tem como terceirizar algo que te apropria. Como é que eu vou te apropriar? Não sei o que é apropriado para você. Essa palavra que você usou no começo, que a gente está finalizando com ela, que é essa apropriação, é uma palavra tão pouco usada significativamente e que você trouxe para o nosso universo hoje, e por meio do livro também, ela faz muito sentido. Isso aqui, que nem alguém falou aqui, isso aqui não é uma live, é uma aula. Tá é uma aula. Você devia fazer um curso, sei lá, no YouTube, onde você quiser. Tá bom. Ia ter muitos alunos, porque esse foi o aperitivo de uma conversa maravilhosa que, é claro, a gente pode ler no seu livro, mas é o início de uma... como se tivesse aberto um portal que a gente achou que nem existisse. E eu queria te agradecer por isso, muito. Não só por você estar aqui, porque é sempre muito bom, mas essa vez foi melhor ainda, porque é como se realmente tivesse aberto um novo portal que a gente tem muito que pensar, muito que trabalhar e muito do que se apropriar. Exato. Eu vi que alguém perguntou o nome do livro. O livro se chama, dessa série, Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo. Aqui aparece ao contrário, então eu não sei como fazer. Não dá para ler direito. Não é para ler direito. É da editora Rocco. Dá um Google aí e compra, porque é muito bom. Essa série toda ela é muito amarrada uma com a outra, e são livros curtos, e é de reflexão muito profunda. São livros curtinhos, mas você vai ficar pensando bastante sobre esses conceitos por uma outra mirada, um outro olhar. Bom, eu não posso nem te falar o quanto eu estou mexida, o quanto eu estou mobilizada e o quanto eu quero me apropriar desses 4... Porque eu, que me considero uma pessoa ligeiramente analisada, ligeiramente estudiosa, ligeiramente vivida, é bom saber isso, né? Eu tenho muito que aprender ainda com o seu livro e com você, Newton. Todos nós temos muito que aprender, muito que aprender. Muito bom estar contigo aqui, Joyce. Fica bem. Muito obrigada. Espero em breve, bem breve, a gente juntos de novo, tá? Vamos celebrar, vamos fazer um toast aí, um L'chaim juntos. Um L'chaim. Tá bom. Obrigada. Tchau, querido. Tchau. Nossa, que maravilha que foi. Que maravilha essa conversa com o Rabino Newton Bonder. Que especial, como abriu a nossa mente, como ampliou nosso universo, não só do sexo, mas como do amor, do afeto, do encaixe, né, que o Rabino falou. Que delícia! Oi, Isabela, eu vi você aqui. Oi, todo mundo. Oi, Denise. Oi, Maristela. Oi, Ana. Tanta gente bacana aqui. Lígia Gueiros, querida. Ângela Mota. Verena. Nossa, tanta gente bacana aqui presente. Foi muito bom estar com vocês, Verane. Eu estou extremamente mexida e temos muito que aprender. Isso é muito bom. Muito bom saber que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mônica, que bom você aqui, querida. Que bom, que bom, que bom.
Conversa maravilhosa, vai ficar gravado. Ah, e o Joseph também está aqui. Oi, Joseph. Olha, vai ficar gravado no IGTV do Glamurama, @Glamurama, e que nem o Paulinho está escrevendo aqui, também no IGTV do meu @. Então, Maristela, que bom que você gostou. Maravilhoso também. Eu estou encantada, encantada. E uma coisa é ler o livro, que é muito bom, mas ver o Rabino falando nessa dimensão, nessa luz toda, é muito bom. Vi que a Fortuna também passou por aqui. Obrigado. Oi, Roncalli. Que bom você também aqui presente. Eu vi que você participou bastante. Muito obrigada a todos vocês. Amanhã tem mais. A gente se vê.